Graças a Deus, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Que Deus, aleluia. Deus abençoe a nossa irmã Jennifer, nossa irmã Valdemira, os irmãos que estão ao vivo. Amém. Participa aí, irmão. Vamos participar do chat ao vivo. Amém. Que Deus venha abençoar quem vos fala, o seu irmão em Cristo. Pastor Jones Bonatti, mais uma vez ao vivo para todo o Brasil. Amém. Pelo canal Defesa da Sã Doutrina. Amém. O canal oficial da Igreja Pentecostal Jesus Cristo, a Pedra Angular. Que Deus abençoe a todos aí. Tenham todos aí uma ótima noite. Amém. E desde já eu quero pedir aos irmãos aí a colaboração dos irmãos, o like no vídeo. Amém. Quero pedir aos irmãos que comentem no vídeo, que compartilhem. E os que ainda não são inscritos no canal, se inscrevam. Amém? Em nome de Jesus, seja abençoado por Deus, cada um de vós. Amém? Irmão, lembrando que daqui a pouquinho nós vamos estar orando. Após a mensagem da pregação, nós vamos estar orando, intercedendo por todos. Amém? Coloque aí no comentário, coloque aí no bate-papo o nome da sua família, o nome daquele que precisa de oração, da intervenção de Deus. Nós vamos estar aqui clamando ao Senhor logo após o término da live, já no final da pregação. Amém? Que Deus abençoe a todos. Lembrando que nós estamos com a rádio web, a rádio oficial da igreja. Amém? 24 horas no ar. Quem quiser baixar, tá aí no chat ao vivo o link, tá bom? Da rádio. 24 horas no ar. Louvores antigos, louvores espirituais, oração, testemunhos e palavra de Deus. Quem quiser baixar, amém? Fique à vontade. Também temos o grupo da igreja. Quem quiser entrar lá no grupo, o grupo está uma bênção, irmãos de doutrina. Amém? Está uma bênção o grupo do ministério. Amém? Que Deus venha abençoar todos. Está também o meu telefone, o telefone do pastor Jones Bonatti. Amém? Quem quiser fazer parte, quem quiser conversar comigo, ou fazer parte do grupo, só entrar em contato. O telefone está aí. Deus venha abençoar a todos, rica e abundantemente. Irmãos, abra comigo a palavra de Deus em Êxodo capítulo 28. Amém? Êxodo, escrito por Moisés, capítulo 28. Amém? Capítulo 28, versículo de número 2. Amém? Vai compartilhando, vai dando like no vídeo, vai se inscrevendo no canal e também comentando aí no vídeo, na live. Amém? Êxodo, capítulo 28, verso 2. Preste atenção no que a palavra de Deus diz, irmãos. Êxodo, capítulo 28, verso 2. E farás, diz assim, e farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Quem ouviu a palavra de Deus? Eu vou ler de novo. Livro do Êxodo, capítulo 28, versículo 2. E farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Amém? Aí nós vamos aqui em 1 Pedro também. Quem tem Bíblia aí, abra, por favor. Quem está com a Bíblia em mãos. Vamos alinhar um texto com o outro. Em 1 Pedro, carta de 1 Pedro, carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido por Deus, para que anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, nós estamos vivenciando dias aí de falsos profetas, de pastores que estão
distorcendo a palavra de Deus. E a Bíblia fala lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, a Bíblia vem falando acerca disso. A palavra de Deus fala que ai daquele que acrescenta ou diminui a palavra de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmão, porque está sendo implantado nas igrejas, principalmente nas igrejas do Brasil, muitas heresias. E a Bíblia fala na carta de, se não me engano, 2 Timóteo, né? Capítulo 4, versículo 3, que chegará o dia que a verdade seria ignorada. A palavra da verdade seria repudiada. E é o que está acontecendo, irmão, nos dias de hoje. O povo nega-se a ouvir a verdade de Deus. Né? A palavra de Deus fala lá em 2 Timóteo, nós vamos ver aqui, só para a gente confirmar aquilo, tudo que eu estou falando aqui da parte de Deus. 2 Timóteo 4, no versículo 3, está escrito: porque virá um tempo em que não suportarão mais a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Quem escutou a palavra de Deus? Chegará o tempo em que não irão suportar a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então, irmão, nós sabemos que está crescendo o número de falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores, falsos doutores, falsos mestres, e estão implantando na cabeça do povo, principalmente dentro dos templos sagrados, muitas heresias. Porque a palavra de Deus fala que em Mateus 7,13, capítulo 7, versículo 13, que a porta ela é estreita. Apertado é o caminho, a porta é apertada, é estreita, mas é a que conduz à salvação. Mateus capítulo 7, versículo 13. E são poucos os que encontram essa porta. Então nós estamos vendo, irmão, muitos pastores aí, hereges, falsos profetas, fariseus, mercenários, pastores que visam somente o dinheiro, o lucro, pastores que só visam o lucro, o dinheiro, e não visam a salvação das almas, dizendo: não tem problema isso, não tem problema aquilo, não tem problema fazer isso, não tem problema fazer aquilo. E o que a Bíblia diz? E muitos são os que estão seguindo a ideia desses camaradas aí. E muitos que estão, muitos seguidores, membros, estão seguindo o que o pastor fala, o que o bispo fala, o que o apóstolo fala. Mas o apóstolo falou que não tem problema não, pastor. Mas o evangelista disse que não tem problema. Mas o pastor local, o pastor presidente disse que não tem problema. E a Bíblia diz o quê? Eles dizem que não pode, que pode. E a Bíblia? O que a Bíblia diz? Eu acabei de ler para os irmãos aqui em Êxodo, capítulo 28, verso 2. A ordem que o Senhor deu a Moisés e a Arão, seu irmão. A ordem foi bem clara, foi bem expressa, dada por Deus. Deus pediu para que fossem feitas qualquer tipo de veste para a consagração de Arão? Não. Será que Deus ordenou que Arão vestisse qualquer tipo de veste? Não, teria que ser uma veste decente, irmão. Uma veste decente. Por isso que o Senhor Deus disse a Moisés: diga a Arão, e farás vestes para ele, teu irmão, para glória e ornamento.
Hoje o que nós estamos vendo, irmão, é o tal do não tem nada a ver, que está sendo impregnado nas igrejas. Tem problema não, pastor. Tem problema não. O homem, o pastor, o obreiro, o cristão pode andar sem camisa na rua, não tem problema. Pode andar de bermuda, de short, não tem problema não. Deus não olha isso não. Deus só olha o coração. É o que mais você ouve falar hoje dentro das igrejas. Deus olha só o coração, ele não quer saber de roupa, ele não quer saber da parte externa do homem, não. Ele quer saber do coração. Ah, então quer dizer que Deus ele não olha para a parte exterior do homem, só para o interior. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, Paulo vai dizer, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Paulo diz, santificai-vos em tudo, corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses, está aqui, meu, vou provar para os irmãos. Tem muita gente que diz que eu falo coisa de mim mesmo. Não, eu falo o que está na Bíblia. Eu sempre vou falar o que está na Bíblia. E vou defender o que está na Bíblia. Eu não posso defender aquilo que os pastores dizem ser. Que está certo. Ah, está certo. Eu provo na Bíblia. Eu mostro dentro da palavra de Deus. Está aqui, 1 Tessalonicenses. Nós vamos ver. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Versículo 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Vocês ouviram aqui, irmão? O mesmo Deus de paz vos santificará em tudo, em tudo. Corpo, alma e espírito. E sejam eles plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem ouviu a palavra de Deus? Será que Jesus voltando, vamos dar um exemplo aqui. Jesus voltando, o camarada tá andando pelado, seminu, de qualquer maneira, seja homem ou mulher. Será que essa pessoa fica ou sobe? Diz para mim. Jesus chega, né? Jesus vem. Aponta nas nuvens do céu. Aí pega o camarada com a camisa do Flamengo, do Fluminense, do Vasco da Gama. Será que essa pessoa vai subir ou vai ficar, irmão? Hã? Eu pergunto para os irmãos da live. Será que essa pessoa que está seminu dentro de casa, achando só porque está dentro de casa, estou dentro de casa, eu posso andar de qualquer jeito, estou dentro da minha casa. Aí anda seminu de qualquer maneira. Ou tá andando na rua com camisa de clube de futebol, de bermudinha, de shortinho. Aí Jesus vem nas nuvens do céu. Essa pessoa sobe ou fica? Se a Bíblia está mandando santificar em tudo. Santificai-vos em tudo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Santificai-vos em tudo, corpo, alma e espírito. E se mantenham plenamente conservados para a vinda do Senhor. Aí eu te pergunto, será que fica ou que sobe? Hã? Será que a Bíblia diz que aquele... Romanos capítulo 8, verso 8. A Bíblia diz que aquele que está na carne não pode agradar a Deus. O camarada está na idolatria. O camarada está na idolatria. A mulher está na sensualidade, andando com qualquer tipo de roupa. Aí eu te pergunto, esse crente vai subir ou vai ficar? Está na carne, irmão. E a Bíblia diz em Romanos 8, 8. Aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Nós temos que fazer a vontade de Deus, nós temos que renunciar. O evangelho é renúncia, irmão. O evangelho é renúncia. É sacrificar, como diz lá em Romanos 12, 1. Né? Como está escrito, Romanos capítulo 12, versículo 1. Que nós temos que apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional a Deus. Então nós temos que apresentar o nosso corpo, como está escrito, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 1. Apresentai-vos os vossos corpos, vivos, santos e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
Se você não concorda com o que eu estou falando aqui, você não concorda com a Bíblia. Você não concorda com a palavra de Deus. Jesus disse, Mateus 7,13, que o Evangelho de Deus, de Jesus Cristo, é renúncia. O Evangelho é renúncia, irmão. É santificação. É renunciar ao seu próprio eu. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Olha só, irmão. Negue a si mesmo. Só que o evangelho que nós estamos vivendo hoje aí no Brasil é um evangelho, irmão, morto. O evangelho do Brasil é um evangelho fácil. É um evangelho que tudo pode fazer, nada é pecado. Nada tem problema. Tudo pode fazer, que não tem problema. Pode fazer, não tem problema não. Pode torcer pro Flamengo, pode torcer pro Botafogo, pro Vasco. Pode ir pro estádio de futebol, gritar gol, ficar igual um doido, um louco. Que não tem problema. Eu quero ver, meu filho, se Jesus... A Bíblia diz que nós não sabemos o dia e nem a hora da vinda do Senhor. Mas eu quero ver o dia que Jesus vier, pegar a mulher e o homem seminu. Pegar o homem e a mulher no estádio de futebol gritando gol. Eu quero ver se ele vai subir ou se ele vai ficar. Porque está na carne. E a Bíblia diz em Romanos 8:8, aquele que está na carne não pode agradar a Deus, o Espírito Santo, porque está na carne. Só que tem um bando de pastor, de falsos profetas aí, que prega por dinheiro. Já começa errado, estão pregando por dinheiro, dizendo que não tem problema. Um bando de pastor, até novos, pastores novos, né, que estão surgindo aí no Brasil. Não tem problema não, Deus só quer o coração. Deus quer tudo, meu filho. Deus quer você por completo, Ele não quer você a metade do teu corpo, não. Ele não quer você 50%, não, Ele quer você 100%. Ele quer você por completo, Ele quer você inteiro para Ele. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Quando fala de corpo, seja o exterior, seja o interior. Ele quer o corpo. Então o seu corpo tem que ser santificado. Por isso que o Senhor disse, através do apóstolo São Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 23. Santifiquem em tudo. Não é uma coisinha ou outra, não, é em tudo. Tem muita gente que fala assim, pastor, mas tem muitos aí que andam com veste comprida, mas é um caloteiro, é um fofoqueiro, é um mentiroso. É verdade, não adianta nada. Tem muita gente que anda de veste comprida, né? Dorme com as suas vestes direitinho, mas é um fofoqueiro, um caloteiro, fala mal da vida alheia. Tá errado do mesmo jeito. A Bíblia diz que tem que ser santo em tudo. É no comportamento, é no falar, é no proceder, é no vestir, é no andar, é no pensar, é no agir, é em tudo. Paulo diz, santificai-vos em tudo. Corpo, alma e espírito. Tem que dar bom testemunho. Tem que dar um bom testemunho de um cristão, de uma cristã, de uma verdadeira mulher de Deus, de um servo de Deus, de um homem de Deus. Paulo disse, aqueles que são presbíteros, diáconos, pastores, sejam esposos de uma só mulher. Honre a sua esposa, né? Honre a sua esposa. Dê bom testemunho. Homens de boa reputação, como o Espírito Santo, quando escolheu diáconos para a igreja de Antioquia, a Bíblia vai dizer que escolheram homens de boa reputação. Inclusive, um deles era Estevão, homem de fé, de boa índole, boa reputação. Então nós temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver. Então não vem com esse papo, essa conversa fiada, que não tem problema não. Pode andar, pastor, não tem problema não. Deus só olha o coração, né? Quer dizer que o camarada pode andar pelado, pode andar de qualquer maneira. Andar com as pernas de fora, as mulheres andar de qualquer short na rua, né? Aparecendo quase o seio, aparecendo quase tudo. A mulher pode ir para a casa de Deus com roupa sensual, com roupa colada atrás. Toda sensual indo para a casa de Deus, não tem problema. E Deus aceita. Será que Deus aceita mesmo? Ou é o diabo que aceita? Então nós estamos vivendo, irmão, dias de heresias, de apostasia. Então a Bíblia está sendo bem clara aqui.
quando o Senhor ordenou a Moisés que falasse com Arão. Arão, farás para Moisés, fale para Arão que ele andará com uma roupa que eu determinei. Farás para Arão uma veste de respeito, de honra. Olha só, irmão. Para glória e ornamento. Você acha que Deus aceita qualquer tipo de veste? Jesus disse, naquele que vencer andarás comigo de branco. Veste comprida. Você acha que Deus aceita qualquer tipo de veste, irmão? Só porque você está dentro da tua casa, você vai ficar de qualquer maneira. Ah, é uso e costume, pastor. Não tem problema não, isso é uso e costume. Com esse negócio de uso e costume, muitos estão indo em direção ao inferno. E vão perder a sua salvação. Porque a porta é estreita. Jesus disse, próprio Jesus disse, desde João Batista até os dias de hoje, o céu é tomado pela força. E é pela força que os tais se apoderarão dele. Não é de qualquer maneira que vai entrar no reino de Deus, não, irmão. Tem que pagar o preço. Tem que renunciar ao pecado, às vontades, às paixões, às concupiscências carnais, por amor de Cristo. Não é de qualquer maneira que você vai entrar no reino de Deus, não, meu filho. É com muita renúncia. Você pensa que ser cristão, igual muitos aí acham que, né, que vive aí e acha que está agradando a Deus, é mole. Não é fácil demais. Ser cristão, irmãos, ser cristão é fazer a vontade de Deus, é fazer a vontade do que está escrito na palavra, é andar em conformidade com a palavra de Deus. É difícil, irmão. É difícil. Só que o evangelho que está sendo pregado nas igrejas hoje é um evangelho fácil, um evangelho moderno, um evangelho água salobra, é um evangelho morto, um evangelho morno, um evangelho doente, um evangelho raquítico, anorexo. É o evangelho que está sendo pregado hoje nas igrejas. Pode fazer tudo. Pode beber cerveja sem álcool, só não pode se embriagar. Pode fazer tatuagem. A mulher pode usar brinco, batom, salto alto. Andar na doutrina de Jezabel. Pode fazer tudo que não tem problema. Pode ir pro estádio de futebol. Que evangelho é esse? Eu quero perguntar, que evangelho é esse que estão pregando dentro das igrejas? Se a pessoa pode ir pro estádio de futebol, não tem problema. Se a pessoa pode colocar a camisa do time que ele torce na rua e andar na rua, que não tem problema. Eu vi um pastor aí com a camisa do Flamengo servindo Santa Ceia. Eu vi, irmão, ninguém me contou não, eu vi. Falei, meu Deus, falta ver mais o que nesse Brasil? Pastor servindo a Santa Ceia do Senhor com a camisa do Flamengo. Aí eu te pergunto, Deus está satisfeito com isso? Será que Deus está alegre com esse povo, irmão? Será que Deus está alegre? Jacó disse, né? Deus deu ordem a Jacó. Lá em Gênesis 35, nós vamos ver aqui, ó. Olha o que Deus falou para Jacó. Gênesis, capítulo 35, se não me falha a memória. Gênesis, capítulo 35. Nós vamos ver aqui na palavra de Deus. Gênesis 35. Capítulo 35. Olha o que diz, versículo 1. Ó. Depois disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel, e irás habitar ali. E faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú teu irmão. E disse então Jacó a toda a sua família, e a todos os que estavam com ele, tirai os deuses estranhos do meio de vós, e purificai-vos completamente, e mudai as vossas vestes. Quem ouviu? Quem ouviu a palavra de Deus? Mudai as vossas vestes. Cuidado com os costumes do Egito, meu filho.
Cuidado com os costumes do Egito. O diabo tá doidinho para você continuar andando que nem o Egito. Que nem o povo do Egito. Tem muita gente que saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. Tem muito crente, irmão. Por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados. Poucos serão os escolhidos. Muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Não vai ser todo mundo que vai subir no arrebatamento, não. Vai ser a minoria. Ou você está achando que vai ser milhares de pessoas. Ou você está achando que vai ser bilhões, milhões de pessoas que vai subir no arrebatamento. Vai ser a minoria. Vai ser poucos os que vão subir, que vão herdar a vida eterna, a salvação. Então Deus disse e ordenou a Jacó: fale ao povo, fale à tua família, que mudem as vossas vestes. Tire as vestes do Egito. Mudai as vossas vestes. Mudai as vossas vestes. Tem muita gente que saiu do Egito. Saiu do Egito. Mas o Egito não saiu deles. Não consegue largar a cerveja. Não consegue largar as vaidades. Não consegue largar, né, os programas imorais. Não consegue largar a idolatria, os clubes de futebol. Não consegue largar as músicas seculares. Não consegue largar o cigarro. Não consegue largar a mentira. Não consegue largar o mundo lá fora. Está dentro da igreja, mas está perdendo tempo. Está dentro da casa de Deus. Aí naquele grande dia vai dizer: Senhor, mas eu preguei no teu nome. Senhor, eu falei, eu curei, eu profetizei no teu nome, estive na tua casa durante 10 anos, 20, 30 anos. O Senhor vai dizer: apartai de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Pensou que decepção, irmão? Pastor, mas eu tenho 10 anos de igreja. Pastor, mas eu tenho 20 anos, 30, 40 anos de ministério, de igreja. Perdeu tempo dentro da casa de Deus. Porque não andou em conformidade com a palavra. Não andou em conformidade com a Bíblia, com a palavra de Deus, irmão. Não santificou o corpo, a alma e o espírito. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Você acha que você vai ver a Deus de qualquer maneira, meu filho? Fazendo o que o mundo te oferece? Fazendo o que Satanás lança, as modas, os modismos que entra dentro das igrejas? Você acha que você vai ver a Deus, irmão? Para você ter uma ideia, o próprio Isaías, o profeta Isaías, lá no capítulo 6 de Isaías, quando viu o Senhor, ele disse: ai de mim, Senhor, porque vou perecendo. Eu irei morrer porque vi a tua glória. Foi o profeta Isaías, não foi qualquer um, não. Você acha que você vai ver a santidade de Deus de qualquer maneira? Você tem que entrar no prumo, rapaz. Você tem que entrar no estreito. Tem que entrar na renúncia. Tem que pagar o preço, tem que queimar a tua carne. Tem que jejuar, tem que orar, tem que santificar a tua vida. Agora, isso que eu estou pregando aqui, você não vai vir pregar nas igrejas, não. Sabe o que vai pregar nessas igrejas modernas hoje? É prosperidade, é bênção. Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus vai soprar teu nome, Deus vai levantar, Deus vai abater, Deus vai te dar vitória. É isso que você vai ouvir dentro das igrejas. Deus já está cansado disso, irmão. Você acha que uma pregação como essa aqui, que está sendo pregada, vai ser pregada dentro das igrejas, dentro dos templos do Brasil? Dentro dos templos evangélicos? Será que vai, irmãos? Será que vai ser pregado o que eu estou pregando aqui? Claro que não, irmão. Porque se começar a pregar o que eu estou pregando aqui, vai esvaziar as igrejas. Se começar a pregar contra o adultério, contra a roupa sensual, a roupa curta, contra a idolatria, muitos pastores, muitos crentes, membros, usando camisa de clube de futebol, indo para a praia, ficando pelado, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade do diabo. Você acha que se pregar isso vai dar renda para a igreja? Vai dar lucro? Vai dar dinheiro? Se pregar isso dentro das igrejas, muitos vão correr, irmão.
e não vai voltar mais. Eu vou entrar dentro dessa igreja nunca mais. Eu vou entrar dentro desse ministério, dessa igreja, que fica pregando roupa, que fica falando de roupa. Eu não quero ouvir falar de roupa, não. Eu quero ouvir falar de bênção. Coisa que me agrada aos ouvidos. Não vai voltar nunca mais, irmão. Porque são crentes mimados. Crentes que não gostam, que não ouvem, não suportam a verdade, a sã doutrina. Por isso que Paulo disse, carta de 1ª e 2ª Timóteo, capítulo de número 4, versículo 3. Está escrito, chegará o tempo em que não suportarão mais a verdade. Irão criar coceira, comichões nos ouvidos. Tá certo, irmão. Tudo que Paulo falou, tá certo. Eu não retiro uma vírgula, um ponto, um acento do que o apóstolo Paulo falou. Uma vírgula, uma palavra, uma letra. Tudo que Paulo falou está se cumprindo. O apóstolo São Paulo, o apóstolo de Cristo, o apóstolo gentil, o apóstolo Paulo, disse, chegará o tempo. Está escrito aqui, irmão, na palavra. Segue quem quer. O apóstolo Paulo disse, chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Irão criar comichões nos ouvidos. Irão ignorar a palavra de Deus. Irão querer ridicularizar a palavra de Deus. E é o que está acontecendo, irmão. É por isso que muitos não vão se salvar. É por isso que muitos vão ficar no arrebatamento. É por isso que muitos não vão ficar, irmão. Vão perecer. Porque não andaram na verdade. Ignoraram, foram omissos. Foram negligentes à palavra de Deus. E a palavra de Deus é bem clara, irmão. Erra quem quer. Você não vai poder dizer que você não foi, que não falou, que não pregou para você. Pastor, que é isso? Paulo disse isso. Paulo disse, 2 Timóteo, capítulo de número 4. Está escrito aqui, ó. Versículo 3. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. E esse tempo já chegou, irmão. Nós já estamos vivendo esse tempo. Nós já estamos nesse tempo. Assim como Paulo falou, irá vir, como Pedro disse, né? Chegará o tempo que se levantarão escarnecedores da palavra, zombadores do evangelho, zombadores da sã doutrina, zombadores da palavra, escarnecedores, zombadores, mentirosos. Pedro disse. Pedro disse que esse dia chegaria, e chegou. Pedro disse que esse dia chegaria, e chegou, irmãos. Esse dia chegou. Hoje nós estamos vendo milhares e milhares, centenas e centenas, milhares e milhares de escarnecedores pelo mundo afora. Zombadores da palavra, zombadores do evangelho, zombadores de Jesus Cristo, zombadores da palavra de Deus. É por isso que Deus levantou esse canal, irmão, para fazer a diferença. É por isso que Deus levantou esse ministério. Jesus Cristo, a pedra angular. Para fazer a diferença nesse mundo vil, nesse mundo de pecado, nesse mundo de zombadores, nesse mundo de mentirosos, de hipócritas, de enganadores do evangelho. Que dizem que não tem nada a ver, sabe por quê? Eles não estão preocupados com a tua alma. Eles não estão preocupados se a tua alma está indo para o inferno ou está indo para o céu. Eles não querem saber, eles querem saber do teu dinheiro, do teu dízimo, da tua oferta. Se você está dando um dízimo todo mês, fica por isso mesmo. Que isso, pastor? É verdade. Se você está dando um dízimo todo mês, é 200, é 300 de dízimo, é 400 de dízimo, é 500 reais de dízimo, é 1.000 reais de dízimo, tá bom. Deixa do jeito que tá. Pode adulterar, pode beber, pode fumar, pode ir pra praia ficar pelado, pode usar camisa de futebol, pode idolatrar homem, pode fazer o que quiser, pode ouvir música secular, pode fazer o que quiser, pode ir pra macumba, pode fazer o que quiser. Tá dando dízimo, tá entrando oferta, tá entrando dinheiro. Aí pode fazer o que quiser, irmão. Está dando oferta, está dando dinheiro, está dando lucro, está dando renda. Por isso que Jesus entrou dentro do templo em Jerusalém. Está escrito.
que Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, entrou no templo em Jerusalém e viu os cambistas. Cambista. Jesus viu os cambistas. Jesus viu os vendedores, os comerciantes, comercializando dentro do templo. Jesus começou a quebrar tudo. Jesus botou todo mundo para fora e disse: a minha casa será chamada a casa de oração. Mas vocês a transformaram em covil de salteadores, ladrões de lobos, devoradores gulosos. E é o que esses mercenários estão fazendo hoje. Eles visam o lucro. Eles visam o dinheiro. Quanto está entrando na igreja por mês? Quanto está entrando dentro da igreja por ano? É milhões. É milhões de reais entrando por ano dentro das igrejas. E eles não querem saber de doutrina, não querem saber da verdade. Esse ministério aqui não, é diferente. Mano. Essa igreja é diferente, esse canal aqui é diferente. Aqui nós prega contra a maçonaria, política dentro da igreja. Imoralidade, sensualidade, espírito de mulher de Potifar, espírito de Jezabel, espírito de Herodia, doutrina de Balaão. Aqui nós vamos pregar até a morte, a verdade. Quem não quiser, se desinscreva do canal e vai para o canal dos falsos profetas. Que aqui eu não tenho compromisso com falso profeta. Aqui eu não tenho compromisso com o diabo, eu tenho compromisso com Deus. De pregar a verdade até o fim da minha vida. A minha falecida mãe, que hoje está na glória, disse: meu filho, prega a verdade, antes de Deus a recolher. E eu fiz um voto com Deus de pregar a verdade, doa quem doer. Se vai fazer bico, se vai ficar de cara feia, se vai ficar de cara emburrada, de cara feia. Eu não quero nem saber. O meu compromisso não é com o homem. O meu compromisso é com Jesus Cristo, com a palavra de Deus. É com a verdade do Evangelho. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o meu Evangelho a toda criatura. Então eu tenho que pregar a verdade, mano. Eu não posso ficar aqui enchendo linguiça, falando, né, historinha da carochinha, não. Ficar falando abobrinha aqui, conversa fiada, não, irmão. Eu vim aqui para pregar a verdade. Eu vim aqui para pregar a verdade. Se você vai gostar, não deixar de gostar, o problema é seu, meu filho. Ah, eu não gostei dessa pregação, pastor. O problema é seu. Jesus começou a pregar e muitos não aceitavam a pregação de Jesus. Quando Jesus começou a pregar duro, pregar de uma maneira forte, severa, mas rígida, o povo começou a se afastar e ir embora. Jesus disse: ó, o povo está indo embora, Pedro, Tiago, João. O povo está indo embora, vocês também não vai não? Pode ir embora. Você não quer ir com eles? Não, vai com eles também. João Batista colocou o dedo de profeta na cara do rei Herodes, que governava a província, a Galileia. Toda aquela província. E João Batista disse: larga a mulher do teu irmão, rapaz. Porque o teu irmão ainda está vivo em Tureia. Larga a mulher do teu irmão. Cria vergonha na cara, rapaz. Se conserta, te apruma. Santifica a tua vida. Seja exemplo para os outros. Então nós temos que apontar o erro sim, irmão. Nós temos que falar. Os profetas do Antigo Testamento pregavam a verdade. O que mais eles profetizaram foi a verdade. O que mais eles falaram foi a verdade de Deus, o juízo de Deus, dando a sentença de Deus. E por que eu vou ficar calado? Agora, se você está acostumado a ouvir historinha, meu filho, vai para outro canal. Você está acostumado a ouvir só benção, aquilo que soa bem aos teus ouvidos? Não está acostumado a ver a repreensão, exortação? Vai para outro canal, que lá você só vai ouvir chave de carro, chave de moto, chave de apartamento. Lá você só vai ouvir conversa fiada, prosperidade, teologia da prosperidade, para arrumar namorado, para casamento, campanha para enriquecer, para arrumar dinheiro, para ficar rico. É o que você vai ouvir nessas igrejas. Deus já está saturado. Deus, Jesus Cristo, já está enojado dessas igrejas. Que não prega a verdade, que não prega juízo, que não prega arrependimento, que não prega a santificação do corpo, da alma e do espírito. Pedro disse, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João Batista também disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, para a remissão dos pecados. Arrependa-se dos vossos pecados. Então nós temos que pregar. Roupa faz parte sim.
Roupa faz a diferença sim. Malaquias 3,18. E verás a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve. É claro que tem muitos aí que usam roupa, né? Roupa comprida, né? Veste decente, mas tem uma vida toda torta. Não adianta nada. Aí é trocar 6 por meia dúzia, não adianta. Tem que ser em tudo, irmão. Tem que ser em tudo. Escuta o que eu estou falando aqui. Em tudo. Como Paulo disse, como Paulo ele orientou a igreja. A igreja de Tessalônica. 1 Tessalonicenses 25, 23. Paulo disse, santificai-vos, que o Deus de paz vos santifique em tudo. Corpo, alma e espírito. Em tudo. Não é uma coisinha e outra não, é tudo. Que isso, pastor? Tem que largar as vaidades. Eu tenho que largar de mentir? Tem. Eu tenho que largar de me prostituir, de adulterar? Tem. Eu tenho que largar os programas imorais? Tem. Porque a palavra de Deus diz lá em Salmo 101, versículo 3. Não porás nada mal diante dos meus olhos. Eu tenho que me santificar em tudo, em toda maneira de viver, pastor? Sim, em tudo. Buscai a santificação, a paz com todos e a santificação, pois sem a qual o quê? A santificação. Ninguém verá o Senhor. Agora, esse evangelho que estão pregando aí, o evangelho morto, o evangelho doente, evangelho doente, evangelho morto, sem graça, sem brilho. Apocalipse diz, né? Nós temos que, né, ter cuidado para não andar nu. Se eu não me engano, lá em Apocalipse 16, né? Cuidado para que vocês não andem nu. Jesus virá como ladrão. E cuidado para que ele não pegue vocês nu de qualquer maneira. Usem roupas decentes. Seja santo em toda maneira de viver, em toda procedência. Para que vocês não fiquem para trás. Então a roupa ela salva sim. É um dos itens que salva. Não é só a roupa, é tudo. É isso que muitos não entendem. Não se encaixa na cabeça das pessoas. Não é só a roupa, é em tudo. É tudo, irmão. É roupa, é no falar, é no proceder, é quando você está na faculdade, é quando você está no teu curso, é quando você está no teu trabalho, é quando você está dentro do teu lar, é na tua rua, é no teu ministério, na tua igreja, é onde você estiver. É a maneira que você se comporta, né? Eliseu foi conhecido. O profeta Eliseu foi conhecido pela mulher, a sunamita, né? A sunamita, né? Se me falha a memória. Ela disse, aí vai o verdadeiro homem de Deus. Tá vendo, meu esposo? A esse sim é o homem de Deus, olha lá, tá indo. Aí vai o verdadeiro servo do Senhor. Você tá achando que Eliseu, ele dava mau testemunho, irmão? Você tá achando que o profeta Eliseu dava mau testemunho, irmãos? Nós temos que dar bom testemunho, não tem que causar escândalo. Nós temos que dar bom testemunho, irmão. Nas atitudes, no proceder, no falar, no pensar, no agir, no comportamento, com as nossas vestes. Não é só veste, não, é até no falar, até no comunicar. Temos que amar o próximo, praticar o bem, largar o mal e praticar o bem, fazer o bem ao próximo, aos nossos semelhantes. Fazer em tudo, em toda maneira de viver, ser de santos em tudo. Agora tem um monte de pastor aí dizendo que não tem problema não. Pode andar, pastor. Não tem nada a ver não. Deus só quer o coração. É por isso que essas igrejas estão mortas. É por isso que elas não colocam medo no diabo. É por isso que você não vê. Você entra dentro dessas igrejas, é a mesma coisa sempre. Você já sabe até o que vai acontecer. Não tem avivamento, não tem poder, não tem autoridade de Deus sobre os demônios. Você não vê pessoas sendo libertas. Você não vê pessoas sendo curadas. Você não vê morto ressuscitando, leproso sendo purificado, surdo ouvindo, cego enxergando, mudo falando. Pessoas caindo em processo de demônios sendo libertas, curadas. Você não vê mais. Por quê? Os demônios entrou dentro das igrejas. Satanás entrou dentro das igrejas evangélicas. E está usando
os instrumentos deles, que são os líderes, para fazer lavagem, hipnose, lavagem cerebral na cabeça de muitos. E o povo está indo. E o povo está comendo todo tipo de comida estragada, comida enlatada, fora da validade, comida vencida, comida estragada. Qualquer porcaria que estão dando para eles estão comendo. Ah, o pastor disse que não tem problema não. Então vai, segue o pastor. Ah, a minha pastora, que não tem na Bíblia, pastora. Pastora não tem na Bíblia. Não tem, de Gênesis a Apocalipse. Conversa fiada de um homem. Não tem. Ah, minha pastora disse que não tem problema. Tem. Ah, o missionário disse que não tem problema. Tem. Ah, o pastor disse que não tem. Ah, ele disse. E a Bíblia diz o quê? Eu fico com o que Jesus disse. E você? Eu vou ficar com o que Jesus disse, irmão. Eu não vou ficar com o que o homem diz. Eu vou ficar sempre com o que a palavra diz. Eu não estou nem aí para o que o homem diz. O homem pode dizer A, B ou C, mas eu fico com a palavra, eu fico com o que a palavra diz. Se a Bíblia diz que eu posso, eu posso. Se a Bíblia diz que eu não posso, acabou. Ah, mas isso foi no Antigo Testamento. Então pega o Antigo Testamento e rasga ele. Rasga até Malaquias. Rasga de Gênesis até Malaquias. Rasga o Antigo Testamento. Que não serve para nada. Quer dizer que só serve o Novo Testamento. O Antigo Testamento não serve para nada. Então pega o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, e joga fora. Seus hipócritas. A palavra de Deus fala que toda palavra, Paulo disse, é inspirada por Deus. Toda ela. Então se a Bíblia diz que nós temos que ser santos até nas vestes, temos que ser. Temos que ser a diferença. Só que tem muitos rebeldes que ficam usando versículos, distorcendo a palavra de Deus, querendo modificar a palavra para fazer o que eles querem. Para ficar alimentando a carne, o ego deles. Não querem renunciar ao pecado, não querem abandonar o pecado, não querem abandonar, né, as suas vontades, as suas próprias paixões por amor de Cristo. Sofrer pelo amor do Evangelho. Não quer. Quer continuar no pecado. Quer servir a Deus, mas quer servir o diabo. Quer servir a Deus, mas quer fazer a vontade de Satanás. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? O sangue de Jesus Cristo a poder. Que evangelho nós estamos vivendo, irmão? O evangelho morto. Um evangelho sem graça, sem brilho. Um evangelho sem sabor. Um evangelho morto. Um evangelho raquítico. Um evangelho anorexo, magro, morto, mesquinho. Um evangelho doente. É esse que nós estamos vivendo no Brasil. É por isso que muitos líderes não têm poder, irmão, que anda na carne. Esse dia eu estava vendo um pastor aí, pastor no estádio de futebol, gritando gol, gritando, vai Palmeiras. Como é que pode, irmão? Pastor que prega até em Gideões. Já pregou em Gideões, em grandes congressos, e várias igrejas pelo Brasil afora. Gritando, vai Palmeiras, vai fulano, vai Beltrano. Na carne, a Bíblia diz, aquele que está na carne, Romanos 8:8, não pode agradar o Senhor. Não pode agradar a Deus. É a Bíblia que está dizendo. Sou eu não, é a Bíblia. Queira você ou não, goste você ou não, é a palavra. A doutrina é essa. Jesus disse, porfiai em entrar pela porta estreita. Quando Jesus fala porta estreita é o quê, irmão? É renúncia. É apertada, é bem apertadinho, bagagem não entra. A Bíblia diz em Apocalipse, nada que contamine a cidade celestial vai entrar lá. Então, irmãos, roupa é um dos itens. Né? Nada que contamine a cidade celestial vai entrar lá. Você acha que batom vai entrar lá no céu? Deus te fez com batom? Deus te fez com brincão de argolão? Deus te fez com pintura? Deus te fez com maquiagem, tintura de cabelo? Deus te fez natural, do jeito que você é. E do jeito que você é do jeito que você vai entrar no céu. Pintura não entra. Você é espírito da pombagira de Jezabel. Jezabel, quando viu Jeú, ela se maquiou, ela se pintou os olhos. Então a doutrina de Jezabel está dentro das igrejas. E o povo não aceita a sã doutrina, não aceita a verdade, não aceita a renúncia, não aceita a porta estreita. Agora o que eu falei aqui, não adianta veste comprida e andar com a vida toda desordenada, não adianta nada. Tem que ser em tudo. Tem que ser em toda maneira de viver.
Em toda maneira. Na procedência, no andar, no falar, no agir, no pensar, no proceder, em tudo. Inclusive nas vestes. Em tudo. Paulo disse em tudo. Quando é tudo, irmão. Quando é tudo, é tudo. Não é a metade, ou 60%, 70%, não. Paulo disse tudo. Que isso, pastor? Então é difícil. É difícil. É por isso que vai entrar poucos. Quando vai fazer um concurso público, eu vou perguntar para os irmãos, estamos com 24 pessoas ao vivo. Estamos com 24 pessoas ao vivo na live. Eu vou perguntar aos irmãos. Vai dando like no vídeo, compartilhando e comentando esse vídeo. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve, irmão, para a glória de Deus. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Quando vai fazer um concurso público, será que é todos que passam no concurso? Diz para mim. Quando as pessoas vão lá prestar um concurso público, fazer um concurso público, vão lá fazer a prova, né? Todos vão gabaritar a prova, ou melhor, todos vão passar na prova? Responda para mim na live, irmão, no bate-papo. Claro que não. Só vai passar quem? Diz para mim. Quem é que vai passar? Somente os que estudaram, que se empenharam. Somente os que se empenharam, os que estudaram, que se dedicaram, que tiraram horas e horas de estudo na mesa, vão passar. E é claro, colocando Deus na frente. Não vai ser qualquer um que vai entrar, não, irmão. Que vai passar, não. Só os que se dedicaram. A mesma coisa ao reino de Deus. Só vai entrar no reino de Deus quem renunciou ao pecado. Por isso que vai ser poucos. Por isso que quando tem um concurso público aí muito difícil de se passar, poucos passam. Que isso, pastor? Poucos conseguem passar. Poucos conseguem ser aprovados. A mesma coisa é o reino de Deus. Irmão. Poucos vão entrar naquele grande dia. Eu digo, me arrisco a dizer aqui, que mais de 90% das igrejas do Brasil e até do mundo vai ficar no arrebatamento. Que isso, pastor? Misericórdia, é verdade. Mais de 90% das igrejas brasileiras, evangélica brasileira, vai ficar no arrebatamento. Porque não andaram em conformidade com a palavra. Então, por isso, irmão, que eu estou lutando para ir para o céu. Eu estou lutando. A nossa vida é uma vida de constância, é uma vida de renúncia diária. Renúncia diária. Por isso que Jesus, lá em Mateus, Jesus foi tentado, Mateus 4. Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. E o Espírito Santo impeliu Jesus, impulsionou a Jesus para o deserto. E Jesus foi tentado pelo diabo. Mas Jesus não cedeu à tentação. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu a morte. Jesus venceu Satanás. Jesus venceu as tentações. Nós também venceremos. Paulo disse que Deus não dá ao ser humano prova maior do que aquela que podemos eu e você suportar. Então, irmão, se Deus sabe, Deus conhece a tua capacidade. Deus sabe o que você é capaz de fazer. De executar o que está escrito aqui. Então nós temos que fazer, irmão. Nós temos que negar. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e me siga. Tomar a cruz, irmão, todo dia não é fácil, não. É negar as vontades, aquilo que você mais quer fazer. Porque pecar é bom, irmão. A Bíblia diz em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, de Jesus Cristo, é a vida eterna, a salvação. Então a vontade da carne é pecar toda hora. É fazer as vontades da carne. Né? Pecar é bom, mas tem um alto preço. Tem um alto preço. Leva para a morte. Leva à morte. Salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então nós temos que santificar sim, irmão. Nós temos que santificar nossas vestes sim. A Bíblia diz que Deus fez vestes para Adão e Eva no jardim do Éden. Deus fez vestes para Adão cobrir as suas vergonhas, Eva cobrir as suas vergonhas, a sua nudez. Jesus disse em Apocalipse, bem-aventurado aquele que quando eu vier não seja pego nu, para que eu veja as suas vergonhas, mas seja coberto.
Eu virei como ladrão. Virei de repente. Então nós temos que santificar em tudo, irmão. Corpo, lembra-se disso. Corpo, alma e espírito. Esses três têm que andar junto. Corpo, alma e espírito. Ah, muitos aí, pastor, anda com verso, mas tá com a vida fofoqueira, né? Fala demais, língua, né? A língua é pior do que tudo. Acender uma floresta, né? Como diz lá em Tiago. Uma língua afiada, né? Fofoqueiro, compra e não paga, mentiroso, mentirosa, vive de aparência. Viver de aparência também não adianta. Hein? Viver de aparência também não adianta nada. Vai pro inferno do mesmo jeito. Nós temos que sermos íntegros. Sermos fiéis a Deus, sinceros com Deus. É isso que Deus agrada, a sinceridade. É o que você é dentro de casa, você é na igreja, você é no trabalho, você é na rua, você é no teu falar, no teu proceder, você é aquilo ali e acabou. Então nós temos que ser, sim, santo em tudo. Irmão. Jesus disse, sede santos porque eu também sou santo. Então, como diz lá em Êxodo, o Senhor disse a Moisés, farás para Arão teu irmão vestes sacerdotais. E 1 Pedro capítulo 2, verso 9 está escrito que nós somos sacerdócio real. Nós somos da descendência de Arão. Nós somos da descendência de Abraão, de Arão. Então nós temos que andar assim, com veste decente, cobrindo, tampando as nossas vergonhas. Não é ficar tudo que o mundo lança, você está usando, não. Tudo que o mundo faz, você está fazendo, não. Você está seguindo a moda do mundo, você está andando de acordo com o mundo, você está seguindo a mão do mundo. Nós sempre temos que andar na contramão do mundo. Se o mundo está indo para cá, você vai para lá. Se o mundo está indo para lá, você vem para cá. Você não pode andar de acordo com o mundo, você tem que ser a minoria. A minoria que vai ser salvo. Então, irmãos, nós estamos vendo como o mundo está andando hoje. Né? Nossa irmã Vitória, que Deus abençoe. Os irmãos que estão ao vivo aí, nossa irmã Vitória, nossa irmã Eliane, nossa irmã Isidalto, nosso irmão Isidalto, Vitória. Amém a todos os irmãos aí, irmão Serra, canal Serra Nova, nosso irmão Osmar, que Deus abençoe, nosso irmão Alexandre, irmã Luciana, irmão Valdemira, que Deus abençoe a todos que estão ao vivo aí. Amém, irmãos? Então é isso. Tá? Nós temos que tomar cuidado. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, verso 1. Filhinhos, João disse, né? Filhinhos, examinai os espíritos. Não creai em qualquer espírito. Mas antes examinai o espírito, para ver se procede de Deus ou não. Então nós temos que tomar cuidado com esses falsos profetas. Porque já se levantou, como disse o apóstolo João, já se levantou sobre a terra muitos falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas. E estão enganando a muita gente. Com palavras persuasivas. Palavras persuasivas. Cuidado. Deus acima de tudo. Irmã Joana. Deus abençoe. Pai do seu Jesus a todos. Deus abençoe a irmã. Então, irmão, vamos tomar cuidado. Amém? Irmãos, quem tem gostado das lives, quem tem gostado desse canal, é um canal que prega a verdade. Por isso que o nome do canal é, Deus me deu o nome desse canal, nome do ministério. O nome do canal é Defesa da Sã Doutrina. Aqui nós defendemos a verdade. Aqui nós batemos de frente contra os falsos profetas. Aqui nós vamos de frente com o sistema. Amém? Aqui nós vamos bater de frente com o sistema religioso, Satanás. As falsas doutrinas, heresia, conversas fiadas. Aqui nós vamos pregar a doutrina. Doutrina contra a doutrina de Jezabel, doutrina de Herodias, doutrina de Balaão, doutrina da mulher de Potifar. Quem foi a mulher de Potifar? Aquela que seduziu José. Né? Sedutora. Se embelezou toda para que José deitasse com ela. Irmão pastor Daniel Lima. Rio de Janeiro. Deus abençoe. Deus abençoe. Então, irmão, que Deus venha abençoar os irmãos. Então aqui nós pregamos contra a vaidade. Pregamos contra a luxúria, a lascívia. Então, aqui nós pregamos a santidade. Corpo, alma e espírito. Pregamos renúncia para ir para o céu. Quem quer ir para o céu. Irmão. Agora, quem não quer ir para o céu, está conformado com esse mundo aqui, já gosta desse mundo, então fica aí.
fica seguindo as vontades do diabo. Aqui nós vamos pregar a verdade. Aqui nós vamos pregar a verdade, irmão, do evangelho, doa quem doer. Gosta ou não gosta. Ainda que fique uma pessoa aqui no canal comigo, não tem problema, eu vou continuar pregando. Não vou parar. Eu vou até o fim. Como disse Paulo, né? Paulo disse o quê? Gálatas 1,15. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Aprove Deus me escolher desde o ventre da minha mãe. Então eu vou até o fim, irmão. Se você está satisfeito comigo, amém. Glória a Deus, se você me ama em Cristo Jesus. Pastor, eu te amo em Cristo Jesus. Amém, eu também te amo em Cristo Jesus. Então nós vamos até o fim, pregando o evangelho. Agora, se você não me ama, que Deus te abençoe do mesmo jeito. Que Deus te abençoe do mesmo jeito. Não quero ficar no teu canal não, pastor, porque eu não concordo. Amém. Vai com Deus. Aqui nós vamos pregar até o fim. A verdade, até o dia do arrebatamento, da volta de Cristo. Nós vamos pregar. Muitos aí não pregam mais. As igrejas não pregam mais a santificação da alma, do corpo e do espírito. Sabe o que eles pregam? É vida sentimental. Vem para a campanha para você noivar e casar. Vem para a campanha dos empresários. Vem para a campanha da prosperidade. Vem para a campanha das portas abertas. Vem para a campanha disso, daquilo. Só fala disso. É do início do culto até o final. É do início do culto até o término do culto. É só falando de benção. Benção, benção e benção. Deus não é só benção não, meu filho. Deus também é um justo juiz que se ira todo dia. Sabe o que a Bíblia diz em Salmo 7:11, versículo 12? Sabe o que a Bíblia diz? Salmo de número 7, versículo 11 e 12. A Bíblia diz que Deus é um Deus justo, um justo juiz, que se ira todo dia. E se o ímpio não se arrepender dos seus pecados, ele afiará sua espada. Então vai achando que Deus só é amor. Ele também é fogo, consumidor, é justiça, é espada, é equidade. Então nós temos que pregar a verdade. Não é ficar só ouvindo o que o povo quer, não. Nós temos que sofrer por Jesus. Só que hoje ninguém quer sofrer por amor de Jesus. Ninguém quer sofrer, ninguém quer gemer. Ninguém quer sofrer por amor à obra, por amor ao evangelho. Ninguém quer. Ninguém quer pagar o preço. Ninguém quer renúncia. Ninguém quer santificação. O povo quer um evangelho fácil, um evangelho morto, um evangelho sem graça, um evangelho que tudo pode. É isso que eles querem. Por isso que as igrejas estão abarrotadas de gente. Você vai nessas igrejas de parede preta, essas igrejas onde as mulheres andam tudo igual a mundana. Você vai para uma igreja, essas igrejas onde os varão andam tudo que nem mundano. Você frequenta academia, vai para academia, né? Fica todo robusto, coloca a camisa apertadinha, calça apertadinha. Serve para os homens também, não é só para as mulheres não. Vai que nem um prostituto para a igreja, que nem uma prostituta. Aí as mulheres andam de qualquer maneira e acham que está agradando a Deus, irmão. Igual as meretrizes. Espírito de sensualidade, sedução dentro da igreja. Parece que a casa de Deus virou desfile de moda, passarela de Milão. Parece que a casa de Deus virou boate. Aí as igrejas ficam assim, ó, lotada. Ainda tem uma mulher ainda que tá com os espírito de Jezabel no corpo e fica sapateando. Aí fica marchando, dizendo que tá marchando no poder, né? E falando em língua. Que língua é essa? Cuidado com fogo estranho, como está escrito lá em Levítico 10. Que Deus matou Nadab e Abiú, filhos de Arão. A irmã falando aí, ó. Minha irmã falou que o véu se rasgou. Nossa irmã, Deus acima de tudo. Irmã Joana. Minha irmã falou, pastor, que o véu se rasgou. Que não precisa santificar. Olha como é que o diabo é sujo. O diabo é sujo, irmão. Ele vai implantar isso dentro das igrejas, é óbvio. Não tem problema não, o véu se rasgou, pastor. O véu se rasgou, pastor. Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele sofreu por nossos pecados. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Hoje não tem problema não. A graça nos alcançou, hoje nós podemos fazer tudo. Vai pensando assim. Vai pensando assim. Você vai ver onde você vai parar. Então, meu filho, cuidado com os falsos profetas. Porque já contaminaram o mundo. Contaminaram as igrejas. Hoje pode tudo. Você olha para dentro das igrejas, irmão. É um bando de rebelde. De pessoas promíscuas, iníquas. Rebelde, desobediente.
Aí essas igrejas, você tem que chegar cedo, que se você não chegar cedo, nem lugar você pega. Porque o povo gosta disso. Aí a prosperidade do começo do culto, eles não falam nem de arrependimento. Eles não pregam nem a vinda de Cristo. Eles não falam nada, é só benção. É benção. Fica selecionando o que vai pregar de domingo. Para não espantar o povo. Está repreendido, irmão. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Eu preferia servir Jesus dentro da minha casa. Obra. Deus me deu esse ministério. Deus me confiou essa obra. Deus me chamou para a verdade. Porque senão eu preferia ficar dentro de casa, adorando os hinos da harpa, louvando a Deus, salmodiando, falando dentro da minha casa, do que entrar dentro dessas igrejas para ficar atribulado. Prefiro ficar dentro da minha casa. Ficar escutando blá, 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 mimimi, conversa fiada, enchendo linguiça no altar. Esses impostores, pastores impostores, obreiros fraudulentos. Como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Tais são apóstolos de Cristo, obreiros fraudulentos. Não é se de admirar, porque até Satanás também se transfigura em anjo de luz. Ficar vendo esses camaradas pregar, irmão, prefiro ficar dentro de casa. Mensagem de alta ajuda. Prefiro ficar dentro da minha casa, servindo a Deus dentro da minha casa, glorificando a Deus, exaltando ao meu Deus, salmodiando ao meu Deus. Orando, jejuando, buscando a Deus dentro da minha casa do que entrar nessas igrejas. Estão caídas. Só que ainda dá tempo de se consertar. Que Jesus disse à igreja de Éfeso: lembra de onde caíste e volte à prática das primeiras obras. Volte ao primeiro amor. Então há tempo de arrependimento. Jesus ainda não voltou, não. Ainda dá tempo de se arrepender. Mas Jesus falou diferente para a igreja de Tiatira. Dei tempo para que vocês se arrependessem da prostituição de vocês, e vocês não se arrependeram. Dei tempo para que vocês se arrependessem da apostasia, do pecado, da imoralidade, da mediocridade de vocês não se arrependeram. Jesus disse à igreja de Tiatira: conheço as tuas obras, sei quem tu és. Então nós temos que tomar cuidado, irmão, com os falsos profetas, que tá lastrado, ó, tá lastrado, tá cheio de falsos profetas, dizendo que não tem nada a ver. Tem um tal de Júnior Trovão aí, não sei se os irmãos já ouviram esse camarada, esse pastor, que para mim não é pastor coisa nenhuma, dizendo: roupa é uso e costume, não é doutrina. Roupa é uso e costume, não é doutrina. Claro, ele é um mundano. É um mundano, é claro que ele vai defender isso. É um mundano. Está implantando, está ganhando mais de não sei quantos mil para pregar numa igreja. Ele vai pregar nas igrejas aí, ó, e cobra não sei quantos mil. Quando ele começou no ministério, era mais de 8 mil que ele cobrava para pregar numa igreja. É claro que ele vai pregar. Ele vai pregar o que o povo quer ouvir. Quero ver, irmão, pregar salvação. Quero ver pregar renúncia, vida eterna, santificação da alma, do corpo e do espírito. Pregar isso nas igrejas, eu quero ver se alguém vai te convidar mais para pregar. Nunca mais você vai entrar naquela igreja. Sabe por que muitos não me convidam, irmão? Porque eu prego a verdade, eles me conhecem. Muitos. Aí, a irmã Vitória dizendo: já viu o pastor Júnior Trovão e o pastor Gilmar Fiuza na academia. Você é pastor aonde, irmão? Pastor que quer ficar saradão. Uma coisa é você cuidar da tua saúde, outra coisa é vaidade. É você estar no meio de ímpio, onde tem sua sensualidade. Cada academia é lugar onde tem sensualidade, adultério, cobiça. Você vai ficar nesse lugar? O cristão tem que ser diferente, ele tem que fazer a diferença. Por isso que lá em Malaquias 3,18 está escrito: e verás a diferença entre o justo e o ímpio. Tem que ter diferença, irmão. Se não tiver diferença, não vai. Entre aquele que serve e o que não serve. Tem que ter diferença. A palavra de Deus diz que Jesus vai colocar, em Mateus, né? Do lado direito, vai colocar os bodes. Né? Ou melhor, do lado esquerdo vai colocar os bodes. E do lado esquerdo as ovelhas. É isso que Jesus vai fazer, irmão. Porque tem muito bode dentro da igreja que não ouve. Ovelha ouve a voz do seu pastor. Mas o bode é rebelde. O bode é rebelde. O bode, ele não ouve a voz do pastor. Ele é rebelde. Né? Ele fica agressivo quando fala. Por que muita gente fica endemoniada quando eu falo aqui na live? Fica endemoniado. Muitas irmãs ficam endemoniadas.
Muitos irmãos ficam endemoniados, saem do canal, se desesperam, porque não está acostumado a ouvir a verdade. Não quer ouvir a verdade, quer ficar à base de mentira. Então não é ovelha, é bode. E Jesus vai colocar, como diz em Mateus, as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. É isso que Deus vai fazer, irmão. Então tem que ter diferença. Como é que a pessoa vai dar a paz do Senhor para o outro na rua, de qualquer maneira? Já parou para pensar nisso? Então nós temos que santificar sim a nossa vida, em toda a maneira de viver. Amém, irmãos? Deus vem abençoar os irmãos e cuidar com os falsos profetas. Na tua igreja, no prego que eu prego, essas mensagens, esse tipo de mensagem que eu prego aqui, está escassa. Não se prega mais isso nas igrejas. Não se prega mais. Que ouve falar, você já sabe o que vai acontecer no culto. É só prosperidade, benção, benção, vitória, benção, benção, benção. Vitória, o camarada está no pecado, está na moralidade, está fazendo o que quer e o que não quer. E o pastor lá em cima está dizendo que está sendo abençoado. Mentira. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Você vai trocar de geladeira, vai trocar de casa, vai trocar de carro, vai trocar... Que evangelho é esse? Mano? Esse que o povo quer. É isso que o povo está acostumado a ouvir. Então, misericórdia, irmão. Sangue de Cristo Jesus a poder. Nós temos que sofrer pelo evangelho. Como a igreja primitiva sofreu. Você acha que a igreja primitiva foi fácil para a igreja primitiva? Irmão? Você acha que para a igreja primitiva foi fácil? Para a igreja primitiva, irmão? Sofreu, teve que deixar o couro. Teve que deixar lágrima, suor, lágrima, jejum, oração, santificação, renúncia. Padecer pelo evangelho de Cristo. Agora, esses crentes de hoje modernos, tá fácil servir Jesus assim. Tá fácil demais, irmão. Crente que vai para cinema, crente que vai para teatro, crente que vai para praia ficar de qualquer maneira, vai para piscina, crente que pode isso, pode ir para estádio de futebol, para o Maracanã, pode ir para o Morumbi, pode ir para o estado do Palmeiras, para o Corinthians, pode ir para o estado do Vasco, São Januário, pode ir para o Maracanã, no Rio de Janeiro, pode torcer, pode colocar camisa de futebol, pode fazer tudo. Pode idolatrar homem, pode idolatrar clube de futebol, pode ouvir música secular, música do mundo, que não tem problema, pode beber cerveja sem álcool, pode fazer isso, pode fazer aquilo. E que evangelho é esse? Não é fácil demais servir Jesus assim, né? É muito fácil. É uma beleza servir Jesus assim. O evangelho da Bíblia é diferente. Nós vemos o apóstolo Paulo foi preso, açoitado, passou por naufrágio, foi dado como morto. Foi humilhado, apanhou na cara. Jesus foi esbofeteado na cara, no rosto. Cuspido, deram vinagre no lugar de água. Foi humilhado, foi rejeitado. Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo. André foi morto na forma de X, de cruz, X. Bartolomeu foi queimado. Todos eles morreram. João Batista teve a cabeça decepada. Paulo morreu com a cabeça decepada. Tomé foi esfolado vivo. Olha esse evangelho de hoje. Ninguém quer sofrer por Jesus, né? Ninguém quer sofrer por Jesus. Quer fazer tudo que o mundo oferece aí fora. Os banquetes da Babilônia. Os banquetes do Egito. Saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. Quer continuar fazendo a vontade do mundo. Das modas que o mundo lança aí fora. Que Satanás lança. Satanás manda, ele faz. Cuidado, meu filho. Cuidado. A Bíblia diz: santificai-vos em tudo. Tudo! Não é uma coisa só, nem outra, nenhuma, nem A, nem B, nem C. É em tudo. Toda maneira de viver. É verdade, uma Vitória dizendo aí. É verdade. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. O seu irmão de sangue e em Cristo, seu irmão André, foi morto, crucificado na forma de X. Vários homens foram transpassados com espada, com lança. Morreram queimados, foram torturados, esfolados vivos. Foram presos, maltratados. Esse é o evangelho de Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho. Morrer por Cristo. Mas hoje ninguém quer sofrer, ninguém quer gemer, ninguém quer morrer, ninguém quer padecer por Jesus Cristo. Querem fazer o evangelho deles. O evangelho deles.
Eu vou contra aqui até o final, irmão, contra os falsos profetas. Falsos profetas do YouTube, pastores mercenários, pastores fraudulentos, obreiros fraudulentos, apóstolos de Satanás. Pode querer me processar, pode querer fazer o que quiser. Quem me garante é Deus. Quem me justifica é Deus. Quem me ordenou falar a verdade foi Deus. Julgai segundo a reta justiça de Deus. Então eu tenho respaldo na Bíblia para apontar o pecado. Eu amo o pecador, mas abomino. Vou contra o pecado, assim como meu Senhor Jesus Cristo. Então se você não gosta, meu filho, vai pro canal do Edir Macedo, do Agenor, do Davi Miranda Neto, né, que apoia a parede preta, apoia a mulher fazer o que quer, o homem fazer o que quer. Vai pro canal deles. Vai para as lives deles, tá assim, ó, tá bombando. Vai lá. Aqui você vai ouvir a verdade. Para ser edificado tem que ouvir a verdade. Amém? Que Deus venha abençoar todos. Quero orar. Amém? Por todos aí que entraram na live. Que Deus venha abençoar. Amém? Quem não baixou a rádio, irmão? A rádio da Sã Doutrina. Tem alguém aqui que não baixou a rádio? Pastor, eu não tenho a rádio ainda. Amém? Quem quiser entrar em contato comigo, meu telefone está aí no bate-papo. Tá? O meu telefone é 219-86, sou do Rio de Janeiro. 219-8657-3266. 219-8657-3266. Amém? Esse telefone também é o do grupo. Quem vai participar do grupo? Amém? Irmã Vitória, Deus abençoe. Amém? Deus abençoe a irmã Vitória, família. Pela primeira vez na live, irmã Vitória. Deus te abençoe. Amém? E é isso, irmão. Vamos junto pregar o evangelho, junto comigo. Vamos somar força, né? Jesus disse de dois em dois. Pregar o evangelho. De dois em dois. Jesus enviou, né, os apóstolos. De dois em dois. Para pregar a verdade. Pregar o evangelho a toda criatura. Então vamos somar força com o pastor João Anelio Bonatti. Amém? Aqui nós vamos pregar a verdade até a morte. Até o dia da volta de Cristo. A esse mundo. Amém? Que Satanás, como diz a palavra, o mundo jaz do maligno. Então vamos pregar a verdade, vamos ser a diferença. Vamos ser sal, vamos ser luz do mundo. Ser a diferença. Candeia, ser luz. Amém? Não vamos ser igual ao mundo, não. Vamos ser diferente. Amém, irmão? Deixa de chamar de fanático. Né? Ah, mas agora ela virou cristã da Sã Doutrina, tá uma fanática. Deixa de chamar de fanático. Deixa de chamar de fanática. Não tem problema, não. Jesus te ama. Foi Jesus que te chamou. Então quem te garante é Ele. Deixa falar o que quiser. Lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 5, a Bíblia diz que Miqueias vai dizer da parte de Deus, os inimigos do homem são os da própria casa. Então é assim mesmo, vão se levantar contra você, vão te caluniar, vão falar besteira, vão falar o que não deve. É assim mesmo, irmão, que Jesus te chamou para uma grande obra. Amém, irmão? Então, quem não baixou ainda, amém? Quem deseja esse ministério aí, pastor, tá difícil de encontrar um ministério de doutrina hoje. Tá difícil, pastor, de uma igreja de doutrina. Quem é do Rio de Janeiro aí? Tem alguém que é do Rio de Janeiro? E você está sem congregar? E você quer congregar? Pastor, eu quero congregar numa igreja que prega contra a maçonaria, mundanismo, doutrina de Jezabel, de Herodia, de mulher de Potifar, doutrina de Balaão. Pastor, eu quero uma igreja assim, um ministério para congregar que prega a verdade até a vinda do Senhor. Que se preocupe com a minha alma. Não é mercenário que você está preocupado com dinheiro, não. Com fama, não. É que está preocupado com as almas. Que aqui eu me preocupo com as almas. Tem alguém aí que é do Rio de Janeiro? Quem é do Rio de Janeiro, entre em contato comigo. Amém? Eu creio que esse ministério vai chegar aí na tua cidade, vai chegar na tua região. Amém? Mas os irmãos têm que somar força comigo. Amém? Os irmãos têm que somar força comigo. Irmã falando aí do pastor Rodrigo Cruz, em Pilar do Sul. Deus abençoe, pastor Rodrigo Cruz é um grande amigo meu. Já veio aqui no Rio de Janeiro, pregamos junto. Amém? Pregamos várias vezes junto. Tá? Então, irmãos, é isso, estamos aí. Pregando a verdade. Né? Nossa irmã Vitória, sou do Espírito Santo. Congrego na Igreja Assembleia de Deus. Pastor Sebastião Rodrigues. Deus abençoe aí o pastor. Amém? Quem for do Rio de Janeiro, irmão, entre em contato comigo. Tá? Nós precisamos espalhar o Evangelho de Cristo, a doutrina, irmão. Tá? Precisamos, se você tem uma garagem. Pastor, tem uma garagem aqui, está desativada. Pastor, tem uma lojinha, está desativada, não estou usando. Pastor, tem um espaço na minha casa que não estou usando. Eu quero ceder para a obra de Deus, Deus vai te recompensar.
Entre em contato comigo, tá? Eu vou estar aí olhando, vou ver o espaço. Nós vamos ter, já tem as cadeiras, já tem os equipamentos. Nós vamos começar a pregar o evangelho aí. Libertação, salvação, arrependimento. Amém? Se você quiser, entre em contato comigo. Em nome de Jesus. Tá? Quem ainda não é batizado, quem passou pelo batismo de piscina, irmão. Pastor, eu sou batizado, mas eu passei pelo batismo de piscina. Não fui batizado nas águas correntes. Batismo bíblico é as águas correntes. Batismo bíblico é batismo nas águas correntes. Seja um rio, uma cachoeira, água corrente. Como foi Jesus batizado por João Batista no Rio Jordão. Você que quer que eu seja batizado, amém? Eu vou aí na tua região e te batizo. Só você entrar em contato comigo. Amém? Jesus disse, né? Aquele que for batizado será salvo, mas aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê será condenado. Então a nossa função é batizar. Então você que quiser aí entrar em contato comigo, entre em contato aí, tá bom? Pelo WhatsApp, pelo meu telefone, 219-8657-3266. E quem não tem a rádio ainda? Quem não baixou a rádio tá uma bênção. Testemunhos, louvores, oração, 24 horas, na madrugada, pregação da palavra, louvores antigos, espirituais. Tá uma bênção. Amém? Se você quiser, entre em contato comigo que eu te passo o link aí. O link tá aí no chat. Mas se os irmãos quiserem que eu passe o link, eu passo o link da rádio. Para os irmãos baixar a rádio. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar, irmão? Vamos orar? Os irmãos que quiser aí se inscrever no canal, se inscreva. Comenta nesse vídeo, tá? Comenta, se inscreve e compartilha esse vídeo. Para o vídeo crescer. E dá like no vídeo também. Amém? Só assim o vídeo cresce. Amém? Para alcançarmos as almas. Vamos orar? Glorioso Deus, santo e eterno Pai, quero te agradecer, Pai, pelas vidas que aqui adentraram, Senhor, esta noite. Pai querido, Pai amado, venha libertar, venha salvar, venha curar, venha restaurar os lares, Senhor. Pai, venha purificar, Senhor. Venha, meu Pai, jogar por terra esta doença, essa enfermidade. Seja, meu Pai querido, em qualquer parte do corpo que for. Pai querido, visita esta pessoa agora, Pai, que está acamada. Pai, pessoas que estão aprisionadas, estão atrás das grades, pessoas que estão internadas. Pai, esse ente querido, esta pessoa, Pai querido, que ainda não é liberto, meu Pai, do alcoolismo, Pai, da prostituição, do adultério. Deus poderoso, da idolatria, vem entrar, Deus poderoso, com providência agora, meu Pai. Pai querido, na vida desta pessoa, meu Pai querido, venha visitar esta pessoa que está enferma, que está acamada, que está debilitada, Senhor. Pai querido, venha nos dar, Senhor, Pai querido, uma noite abençoada. Pai querido, Pai, para a glória do Teu nome, um sono restaurador, um sono abençoado. Pai, um sono, Pai querido, Pai amado, um sono reparador. Pai, que o Senhor venha entrar dentro deste lar, dentro desta casa, venha abençoar completamente esta família, trazendo bênção, prosperidade, Senhor, Pai querido, saúde, paz, é o que nós te pedimos, Senhor, nesta noite. Fica conosco, Senhor, e abençoa cada família aqui representada. É o que eu te peço. Muito obrigado por tudo, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém e graças a Deus. Irmãos, breve eu vou estar começando aqui uma campanha. Quem vai estar comigo na campanha? Vamos fazer uma campanha? Quem vai estar comigo na campanha? Quem vai estar comigo na campanha? Eu vou fazer uma campanha, né? Estou orando a Deus para colocar uma campanha aqui. Amém? Quem vai estar com o pastor Johnny Bonatti na campanha? Diga eu vou estar, pastor. Diga eu. Quem vai estar na campanha? Você que precisa de uma bênção, uma resposta de Deus para o teu lar, para a tua família, teu esposo, tua esposa. Né? Você que está com as portas estão fechadas, Deus vai abrir. Amém? Deus vai restaurar. Amém? Então, os irmãos que quiser aí, entre em contato comigo. Amém? Participar da campanha, uma vitória, entre em contato comigo. Amém? Ou vamos dizer, entre em contato comigo para eu poder te adicionar lá no grupo. Amém? Aí eu vou te adicionar lá e lá eu vou colocar a data da campanha, tudo direitinho, para a glória de Deus. Tá? Se inscreva no canal, ative o sininho para notificação. Amém? Para toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui no canal. Que Deus venha te abençoar rica e poderosamente. Por que eu criei o grupo? Por que eu criei o grupo no WhatsApp? Grupo do Ministério. Justamente para isso, porque às vezes o YouTube não notifica quando eu estreio com um vídeo novo. Então lá no grupo eu sempre coloco, tá? Então se você quiser participar do grupo, entra por esse telefone aí, quiser conversar comigo, pelo 219-8657-3266.
3266. Quem pegou? 219-8657-3266. Tá? E quem quiser ajudar essa obra financeiramente também, eu vou estar agora, né? Vou estar indo para São Paulo, estou me reorganizando, vou estar indo pregar lá na Praça da Sé, junto com os irmãos de São Paulo, onde está sempre o pastor Rodrigo Cruz lá pregando, outros irmãos que eu amo em Cristo vão estar lá pregando, então fazendo a obra, irmão. Amém? Quem quiser ajudar esse ministério, amém, ajude, porque aqui não tem falso profeta mercenário, não. Aqui tem homens compromissados com a verdade e que age com transparência. Amém? Então quem quiser sentir o desejo no coração, toque do Espírito Santo, né, sentir o toque no coração aí de for tocado para ajudar essa obra, ajude. Que Deus vai te recompensar 100 vezes mais. Amém, irmão? Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. E lembre-se, Jesus Cristo está voltando. Deus abençoe, irmãos. Forte abraço para todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Forte abraço para todos. Deus abençoe.